Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que nós, neste mês de março, estamos ministrando uma série de palavras relacionadas com os pilares da igreja para esse novo tempo. Na semana próxima passada, o Breitner, ele ministrou uma palavra muito poderosa aqui sobre adoração, que é um dos nossos pilares para esse novo tempo. Os nossos pilares são adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. Como falamos de adoração na semana passada, hoje nós vamos falar desse segundo pilar, que é comunhão. Comunhão é uma das nossas bases para esse novo tempo. Os irmãos sabem que desde o final do ano, desde a virada do ano, que nós estamos falando dessa nova igreja. Uma igreja diferente, uma igreja que ama mais, uma igreja que serve mais, uma igreja que cuida mais, uma igreja que evangeliza mais, uma igreja que discipula mais. Essa é a nova igreja. E nós dissemos que esta é uma família para ser chamada de minha. Esta é uma família onde nós podemos e necessitamos nos sentir nela, parte dela ou em casa. A gente sabe que aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, eles são chamados de filhos. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, eles são chamados de filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Glórias a Jesus. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz são chamados de filhos de Deus. E quem é filho, naturalmente, obviamente, ele faz parte de uma família. Quem é filho faz parte de uma família. E em toda e qualquer família, comunhão é algo essencial. Na família, os irmãos crescem juntos. Na família, os irmãos ou a família partilha aventuras e segredos. Eles brigam, se consolam, se ajudam, se entendem. De forma que, na família, um bom relacionamento entre irmãos é extremamente precioso, é indispensável. Na família de Deus, aqui, na família de Deus, é de igual forma, não é diferente. Os irmãos devem demonstrar amor uns pelos outros. Os irmãos devem aprender e cuidar dos interesses um do outro. E não olhar para a sua própria vida apenas. Quando nós nos levantamos para defender o nosso irmão, nós podemos ter a certeza que Deus se alegra e derrama suas bênçãos sobre a nossa vida. Nós, enquanto família de Deus, enquanto filhos de Deus e participantes dessa grande família, nós devemos ter o saudável hábito de partilhar a nossa vida com os outros irmãos na fé e nos ajudar de forma mútua na caminhada cristã, porque isto é bíblico. Portanto, queridos, sejamos gratos a Deus pelos nossos irmãos e tenhamos comunhão uns com os outros. Eu quero fazer menção do livro ou de um versículo que está em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, Ele nos purifica de todo o pecado. Queridos, comunhão
precisa ser também uma das marcas dessa igreja. Nós temos dito que nesse novo tempo, nós vamos amar mais, nós vamos ter mais comunhão uns com os outros. Nós não podemos, irmãos, ser parte desta igreja como meros espectadores em um culto. Nós precisamos ser parte desta igreja, mas nos sentirmos nesta igreja como uma família, porque nós somos uma família. Se você é desta igreja, você faz parte dessa família. Nós queremos que nesta igreja, os irmãos tenham mais comunhão uns com os outros. Comunhão, irmãos, é um ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, em comum. E a Bíblia, ela está repleta de recomendações para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. A Bíblia, em diversas passagens, ela vai estar falando da necessidade de os irmãos terem comunhão uns com os outros. Existem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. O Salmo 133, por exemplo, vai dizer como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Em outras palavras, que eles tenham comunhão. Então, queridos, a igreja, os irmãos na igreja, precisam se amar. Precisa amar o outro, até mesmo porque esse é um mandamento do Senhor. Quando somos irmãos, nós refletimos o amor de Deus em nós para o nosso irmão, não é? 1 João 4,21 vai dizer, Ele nos deu esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se nós estamos aqui e dizemos que amamos a Deus, que nos salvou, como que nós não amaremos o nosso irmão? Então, daí essa necessidade de, se eu amo a Deus, eu obrigatoriamente tenho que amar o meu irmão. Na família, os irmãos, eles se perdoam. Pedro, certa vez, perguntou para Jesus, ao se aproximar dele, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Jesus responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Percebe que na família, os irmãos, eles precisam estar unidos. Na família, os irmãos precisam estar refletindo o caráter de Deus. Eles precisam se perdoar. Eles precisam, o amor de um irmão tem que iluminá-lo. A Bíblia diz em 1 João 2,10, quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Se permanece na luz, ele ilumina. Também, Romanos 12,10 vai dizer, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você próprio. Então, vocês notem que a Bíblia está cheia de recomendação no sentido de que sejamos unidos, de que devemos amar uns aos outros, de que devemos ter comunhão uns com os outros, mas a comunhão, ela não deve estar apenas num plano horizontal. Nós precisamos ter comunhão também no plano vertical. Nós precisamos ter comunhão com Deus. E nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. E a nossa influência, os nossos relacionamentos entre nós, pode, pastor Marcelo Medeiros, afetar a nossa comunhão com Deus. Os nossos relacionamentos podem afetar a nossa comunhão com Deus. Pois vejam, Jesus disse que Ele era a videira verdadeira, e nós somos os ramos. A seiva, a vida que flui dele é através dos ramos. Então, é através de mim que vai fluir a vida de Cristo em vocês. Isso fala de relacionamento. Jesus disse que se 2 ou 3 estiverem reunidos, ou seja, relacionamento,
Se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, a presença do Senhor se manifesta. Então observem que a nossa comunhão entre os irmãos pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Estamos unidos, estamos em comunhão, a presença de Jesus estará presente desde que tenha apenas ou 3. Olha, quem se isola e busca interesses egoístas, se rebela contra a sensatez, diz Provérbios 18, versículo 1. A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas e orar sem ira e sem contenda. Ira e contenda são pecados de relacionamento. Ira e contenda são com pessoas. Então, se nós não temos comunhão horizontalmente com os nossos irmãos, nós podemos ser impedidos de ter comunhão com Deus. A quebra de uma comunhão entre irmãos pode quebrar a sua comunhão com Deus. É assim que acontece. A Bíblia diz que o marido que trata que distrata, né? Que trata com indelicadeza, com aspereza de palavras. A Bíblia diz que o marido que não trata a sua esposa com devido cuidado, ele terá as suas orações interrompidas. Percebam como que os relacionamentos aqui no plano vertical podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Então, queridos, nós queremos nesta noite falar aos irmãos sobre comunhão. Comunhão é uma necessidade do povo de Deus, e nós precisamos compreender que nós somos uma família, e enquanto família, nós não podemos viver sem ter comunhão com os nossos irmãos. Eu quero fazer referência a um versículo da Bíblia, que está em Marcos, que diz assim, Marcos 10, 35 a 37, para eu iniciar então a ministração da palavra de Deus nesta noite. Vejam bem, em Marcos 10, 35 a 37, diz assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: mestre, queremos que nos faça o que nós vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que isso tem a ver com comunhão? Vejam bem, os discípulos de Jesus, Tiago e João, se aproximam de Jesus e ousam fazer um pedido extremamente importante, interessante, no mínimo interessante. Eles ousam fazer um pedido assim, muito forte. E aí, a gente fica a pensar, Jesus tinha muitos seguidores? Jesus tinha muitos seguidores. As multidões acompanhavam Jesus. Os discípulos religiosamente acompanhavam Jesus. Por que Tiago e João ousam fazer um pedido desse para Jesus? Eu pude compreender que para João e Tiago, para eles fazerem esse pedido para Jesus, eles precisavam ter uma afinidade muito grande com Jesus. Eles precisavam ter uma afinidade, uma comunhão muito estreita com Jesus. Não é qualquer pessoa das multidões, que poderia fazer um pedido desse para Jesus. Não é qualquer pessoa. Eu notei que para eles fazerem esse pedido, eles tinham que ter muita comunhão. E aí, eu fui perceber que Jesus, ele estava cercado por pessoas. E existiam multidões, como está aí, existiam multidões de pessoas que seguiam sempre Jesus. E olha o que diz aqui em Mateus.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Prestem atenção. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deu-os à multidão. Queridos, Jesus estava cercado por muitas pessoas, multidões o seguiam. Multidões o seguiam em busca de milagre, em busca de cura, em busca de solução para os seus problemas. Mas a multidão, além da multidão, nós tínhamos outros grupos de pessoas que seguiam a Jesus. E eu quero dizer para você que, como eu falei, que para Pedro, para Tiago e João fazer esse pedido para Jesus, eles tinham que ter uma comunhão, uma intimidade muito grande com Jesus. E aí, eu pude perceber que existem níveis de comunhão. Níveis de comunhão. Existem níveis de comunhão. E eu queria trazer essa reflexão para os irmãos nesta noite, para a gente fazer uma avaliação, porque existem grupos de muitas pessoas, multidões que seguiam a Jesus. Esse grupo, ele está no nível de agrupamento. Ele está no nível de agrupamento. Existe um outro grupo, um outro grupo de pessoas, por exemplo, os 12 discípulos, eles estão no grupo do discipulado, os 12 discípulos. É um segundo nível de comunhão. Existe um outro grupo de pessoas que está seguindo a Jesus, e a gente coloca eles num nível de intimidade. E aí eu posso me referir aos 3 mais próximos de Jesus, dentre os 12 discípulos, e aí eu posso dizer de Pedro, Tiago e João. Mas existia ainda um outro nível de comunhão com Jesus. Esse nível de comunhão, a gente vai dizer que é um grupo ou um nível de afinidade. E só uma pessoa desse grupo todo tinha afinidade com Jesus, que era João. Jesus tinha um grupo que era a multidão de discípulos que o seguia. Jesus tinha um grupo menor que eram os 12 discípulos. Simão, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas, Tadeu, Simão e o outro Judas, o Iscariotes. E ele tinha um grupo menor. Ele tinha Simão, Pedro, Tiago e João. E ele tinha um outro que esse tinha afinidade com Jesus, que era João. Então, para João, para Pedro chegar e fazer aquele pedido tão ousado para Jesus, tinha que ter comunhão. Dessa multidão aqui jamais iria fazer um pedido desse para Jesus. Então existem níveis de comunhão, e nós vamos ver aqui que cada nível de comunhão desse tem características especiais. Vamos ver, tentem compreender comigo. Então, eu tendo apresentado esses 4 grupos de discípulos que seguiam a Jesus, de pessoas que seguiam a Jesus, eu quero dizer aos irmãos que em cada nível desse, as pessoas tinham características especiais, não é? No primeiro grupo, que é o nível de agrupamento, nível da multidão, esse povo, eles tinham umas características básicas, quais sejam? Eles queriam ser servidos, eles não serviam. Vejam bem, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães. Jesus então, tendo abençoado, partiu, deu aos discípulos e disse para os discípulos: sirva essa multidão, que era de quase 5.000 pessoas. Os irmãos conhecem essa história. Então notem que uma das características desse grupo, uma das características é que esse povo não serve, esse povo quer ser servido, esse povo não trabalha, esse povo quer tudo na mão. Percebam que jamais um desses aqui, dessa multidão, ia chegar em Jesus para fazer um pedido tão ousado, que era sentar à direita e sentar à esquerda, conforme Tiago e João pediram a Jesus. Então vejam bem, a multidão se senta, e os discípulos recebem os pães das mãos de Jesus, e começa a servir a multidão. Eles seguiam a Jesus, acompanhavam a Jesus,
mas eles não trabalhavam, não serviam, eles queriam ser servidos. Nesse nível de comunhão, se você está no meio da multidão, muito provavelmente você não está para servir, você está apenas para se alimentar, você está apenas para receber, você está apenas para participar. Jesus não quer você no meio da multidão, Jesus quer você mais próximo. A igreja não quer você distante, a igreja quer você inserido dentro, fazendo parte. A igreja não quer você apenas como observador, como espectador, como participante. Ela quer você envolvido, comprometido. Ela quer você como um verdadeiro discípulo. Ela não quer você no meio da multidão para ser servido, para ser alimentado, ao invés de servir. As pessoas que estão nesse grupo, que fazem parte desse nível de comunhão, são pessoas passivas, não são ativas. Olha o que diz Mateus 15:31. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados ficando sãos ou curados, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Olha que coisa interessante. A multidão se maravilhou ao ver o milagre dos outros. Ela ficava passivamente assistindo. Ela via o milagre dos outros acontecer. Ela via os cegos enxergando, os paralíticos andando. Ela via e ela até glorificava, ela cultuava, ela adorava, ela aplaudia. Mas ela estava passivamente lá, talvez, apenas como espectadores. Quando você está no meio da multidão, você fica passivo. Você se alegra com o que você vê acontecendo aqui. Você se alegra com os milagres que Deus realiza, com os testemunhos de milagres que se conta aqui. Mas você no meio da multidão, você não tem comunhão com ninguém. Você vem, assiste o culto, vai embora, não participa. Não dá um aperto de mão no irmão, um aperto de mão no irmão que está do seu lado. Você não sabe o nome do seu irmão. Ei, nós somos uma família. Nós somos uma família. E essa família nós queremos que você passe a chamá-la de minha. Aqui você precisa se sentir em casa, como se você estivesse na sua casa. Você precisa ter comunhão com o seu irmão, com o seu próximo que está lá dentro da sua casa, assim como com o próximo que está lá dentro da sua casa. As pessoas que fazem parte desse grupo, a multidão que está nesse nível base, que é a base da pirâmide, que é a grande maioria, além de ser um povo que quer ser servido, um povo passivo, as pessoas que estão nesse nível de comunhão, eles vivem uma comunhão temporária. Temporária. Mateus 14:22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus ordena aos discípulos, entrem no barco, vão lá para o outro lado que eu vou para lá, porque eu vou despedir o povo aqui. Aquele povo está na presença de Jesus temporariamente. Tem hora para acabar a alegria, tem hora para acabar a festa, tem hora para acabar a companhia. Esse tipo de comunhão tem dia e hora para acabar. Pessoas que estão nesse nível de comunhão com Deus, são pessoas que estão hoje, mas não estão amanhã. Por isso você vê muitas pessoas na igreja, um tempo, um mês, 2 meses, 3, 4, um ano. Depois, pastor Marcelo, cadê o povo? Foi embora. Está no meio da multidão. Não fincou raízes. Não alicerçou-se na casa do Senhor.
verifique em que nível você está. Você não pode estar no meio da multidão, porque multidão não serve, multidão só observa, multidão não tem comunhão uns com os outros, multidão está aqui temporariamente, daqui a pouco não está mais. Você precisa ser plantado na casa do Senhor para florescer e produzir frutos, e frutos que permaneçam. Porque Jesus chamou você para que você produza frutos, e que esses frutos permaneçam. Pessoas que vivem nesse nível de comunhão têm a tendência de largar o evangelho algum dia, não se sentem úteis ou útil. Observe que Jesus coloca os discípulos no barco, manda que eles atravessem, e Jesus despede a multidão, porque aquela multidão não tem um compromisso mais firme, mais sério com Jesus. Tem pessoas que estão na igreja há anos, que gostam de serem servidas, mas não gostam de servir. Estão na igreja há anos, e são discípulos improdutivos. Existem muitos assim. Mas tem o segundo nível de comunhão. O segundo nível é o nível do discipulado. Vocês veem ali os 12 discípulos. Discípulo é aquele que aprende de seu mestre e reproduz o ensino do seu mestre. Mateus 28:19 vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação de séculos. Então existe esse nível, esse segundo nível de comunhão. Aqui, queridos, a característica da pessoa que está aqui é que ela é uma pessoa amorosa. João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O discípulo, assim como ama a Jesus, ele ama o seu próximo. A pessoa que está nesse nível é uma pessoa amorosa, tem amor à obra, tem amor às pessoas, tem amor às coisas de Deus. 1 João 2,9 diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então, quem está nesse grupo é um povo que ama o irmão, que não odeia o irmão. É uma pessoa amorosa. Uma outra característica das pessoas que fazem parte desse nível, desse grupo de discipulado, que está no segundo nível, é que é uma pessoa frutífera, ao contrário das pessoas que estão no meio da multidão. É uma pessoa frutífera. João 15:8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, ou muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, se você está no segundo nível de comunhão, você produz frutos. E sabe qual é o fruto? Almas para Jesus. O fruto que Jesus espera que você dê é que você seja um ganhador de almas, é que você compartilhe com o próximo aquilo que alguém já compartilhou com você um dia. Porque se você está aqui hoje, é porque um dia alguém falou de Jesus para você, você recebeu Jesus e você está aqui. Alguém falou de Jesus para você e você tem falado de Jesus para alguém? Então, pessoas que estão no segundo nível são pessoas que produzem frutos, são pessoas que fazem a obra de Deus e ganham almas para o reino de Deus. São pessoas que se importam com outras pessoas, são pessoas que amam o pecador, são pessoas que vão em busca do pecador. Mas esse terceiro nível é o nível dos três ali, Pedro, Tiago e João. Quem está nesse nível de comunhão, irmãos, tem também algumas características. E é importante que a gente saiba disso, porque o nível de comunhão que a gente tiver com Deus vai influenciar na comunhão com os nossos irmãos. Porque quem não tem comunhão com Deus não pode ter comunhão com seu irmão. E se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com seu irmão. Esse terceiro nível, que é a intimidade.
Nesse nível, as pessoas amparam umas às outras, socorrem umas às outras. João 18:10 vai dizer assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, ele desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Percebam que ali são três que está mais próximo de Jesus. Jesus tinha três que estava do lado. Se alguém levantasse a mão para encostar em Jesus, ele tirava a espada. Pessoas que estão nesse nível, elas te protegem. Elas não aceitam ninguém falar de você. Elas não aceitam ninguém atingir você. Elas entram em sua defesa. Elas se fazem de escudo para proteger você. Quando você mais precisa, quando você mais precisa de ajuda, são as pessoas que estão nesse nível que vai te socorrer. Quando você mais precisa de ajuda, muitos te abandonam, muitos fogem, muitos te deixam sozinho. Mas as pessoas que estiverem nesse nível de comunhão com você, elas não vão te abandonar. Elas não vão te deixar sozinhas. Elas vão te proteger. Se necessário for, elas vão te carregar no colo. Pessoas que estão nesse nível, que é o nível da intimidade, são pessoas que fazem loucuras por Jesus. São pessoas que fazem loucuras por Jesus. João 13:23, ou Mateus 14:29, Jesus vai dizer assim: vem. E Pedro, descendo do barco, ele sai andando sobre as águas. Loucuras, coisas inimagináveis, vai fazer por Jesus, porque está num nível de intimidade tão grande, está num nível de comunhão tão próxima, que vai fazer dessa forma. Em que nível de intimidade com Deus e com o seu irmão você está? Pense. Será que você está precisando sair do meio da multidão e passar para o grupo dos discípulos? Será que você está precisando subir um degrau, sair do grupo dos discípulos e estar mais próximo? Então, o primeiro nível é o nível do agrupamento, é o nível da multidão. O segundo nível é o nível do discipulado. O terceiro nível é o nível da intimidade. Quando você mais precisa, você não vai chamar pessoas aleatórias no meio da multidão. Quando você mais precisa, você vai chamar pessoas que têm intimidade com você, com quem você pode abrir o seu coração, com quem você de fato pode contar. A gente vê isso muito presente na vida desses três e Jesus. Pedro, Tiago e João estavam sempre junto com Jesus. Eles não largavam Jesus para nada. Lá no Monte da Transfiguração, eles estavam juntos. Lá no Getsêmani, Jesus deixa os discípulos e ele chama Pedro, Tiago e João e ele vai ao Getsêmani orar. Esses três, eles não largavam Jesus nem um minuto. Eles protegiam Jesus. Eles amparavam Jesus. Faziam loucuras por Jesus. Mas tem um quarto nível, que é o nível da afinidade. Intimidade é uma coisa, afinidade é outra. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 ele tinha 3 com quem ele tinha intimidade. Mas dos 3 com quem ele tinha intimidade, tinha um com quem ele tinha afinidade. Ele tinha 12, mas ele tinha 3. Ele tinha 3, mas ele tinha um, que esse era diferente.
Ele tinha um que podia reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Ele tinha um que esse sim ele tinha afinidade. Ele tinha João. Ele tinha João. Quando você está nesse nível de comunhão, que é o nível da afinidade, você mantém relação, você mantém conexão. João 13, 23, aí sim vai dizer: ora, um dos discípulos a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava muitas pessoas. Capítulo 11 de João vai dizer que Jesus amava Lázaro. Marcos 10 vai dizer que Jesus amava aquele jovem rico. Jesus amava muitas pessoas. Jesus amava muitas pessoas. Jesus amava Pedro. Jesus amava os pecadores. Jesus amava e ama a igreja. Jesus amava tantas pessoas. Mas a Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmão. Eu acredito que João tinha uma afinidade tão grande com Jesus, que eu acredito que ele era um amigo mais chegado que irmão. Quem está nesse nível de comunhão, ele mantém relação. No nível número 1 aqui embaixo, o nível da base da pirâmide, na multidão, aqui nesse nível de comunhão, Jesus cura enfermos, Jesus cura aleijados, Jesus cura cegos, Jesus cura surdos. Mas Jesus não tinha intimidade com aqueles que estavam no meio da multidão. Jesus não tinha afinidade nem intimidade com aqueles que estavam no meio da multidão. Ele abençoava a multidão, fazia milagres no meio da multidão, ele curava pessoas no meio da multidão, ele amava a multidão, mas ele não tinha intimidade com pessoas que estavam no meio da multidão. Ele não tinha afinidade com pessoas que estavam no meio da multidão. No nível do discipulado, Jesus escolhe 12 para si. Todos eles tiveram as mesmas oportunidades, mas nem todos eram íntimos de Jesus. Eram 12, foram escolhidos por Jesus, caminharam com ele durante 3 anos, presenciaram todos os milagres que Jesus fez, mas nem todos, a despeito de terem as mesmas oportunidades, nem todos tinham intimidade com Jesus, nem tampouco afinidade com Jesus. Um deles, muito pelo contrário, Judas Iscariotes, estava no grupo e foi o traidor, foi quem entregou Jesus para ser morto. No nível de cima, apesar de serem 12 os discípulos, só 3 eram pessoas mais chegadas de Jesus. Quando Jesus, sempre que ia orar, ele chamava 3, Pedro, Tiago e João. Mas desses 3, apenas João é que tinha de fato, é que mantinha de fato uma relação de afinidade com Jesus. Toda pessoa que tem afinidade, é porque ela é íntima. Mas nem toda pessoa que tem intimidade tem afinidade. Nem todos. Judas Iscariotes fazia parte dos 12, mas mesmo assim o traiu. Ele não manteve a relação. Ele não manteve relação com Jesus. A relação de cumplicidade com seu mestre. Ele não avançou em comunhão. Quem está nesse nível de afinidade como João, ele é amigo mais chegado que irmão. Quem está nesse nível é amigo mais chegado que irmão. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmão, e amigo mais chegados que irmão é porque tem afinidade.
Jesus mantinha uma relação de cumplicidade tão grande com João entre todos os discípulos, entre todos que ele amava. Ele teve uma relação de cumplicidade muito grande. Isso é muito facilmente perceptível quando Jesus estava na cruz. João 19, 26, 27 registra que Jesus estando na cruz e vendo ao pé da cruz sua mãe, e vendo também o discípulo a quem ele amava, se referindo a João, ele olha para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E ele vira para João e diz: eis aí a tua mãe. Na hora de morrer, ele entregou a sua mãe aos cuidados de João. Poderia ter entregue aos cuidados de outra pessoa, mas quando ele está na cruz e ele vai expirar, ele vai morrer, antes ele se preocupa em entregar a sua mãe aos cuidados de alguém. E a quem ele entrega? A João, único que tinha afinidade com ele, único que a gente pode dizer era um discípulo mais chegado que irmão. A afinidade que João tinha com Jesus era tal que ele pediu para ele cuidar da mãe dele, e pediu para que a mãe dele se colocasse aos cuidados de João. O nível de comunhão nosso com Deus, ele vai estar intrinsecamente relacionado com a comunhão que nós vamos ter com os nossos irmãos. Nós precisamos ter comunhão vertical. E a partir do momento que nós temos comunhão vertical com Deus, essa comunhão que nós temos com Deus, ela tem que se espalhar na horizontal e vai formar uma cruz. A comunhão horizontal implica comunhão horizontal. E é inadmissível que nós estejamos numa igreja, fazendo parte da família, somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, e é por isso que nós cumprimentamos irmãos, e é por isso que nós chamamos vocês de irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos uma família, e se somos uma família, nós temos que nos relacionar mais, nós temos que estreitar relacionamentos, nós temos que amar mais, nós temos que cuidar mais, nós temos que abraçar mais, nós temos que viver em mais comunhão. É a proposta dessa igreja para esse ano, e nós queremos que você tenha nesta igreja a sua casa, que esta igreja, que nós possamos ser a sua família, que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Você já procurou saber aí onde é? Você já procurou saber onde é? Em que nível aí que você está? É necessário que nós nos posicionemos. Se você estiver no meio da multidão, apenas sendo servido, mas não disposto a servir ninguém, mude de posição, suba um degrau, saia do meio da multidão. Nós todos aqui podemos e precisamos servir, nós todos aqui podemos e precisamos estar um nível acima do nível da multidão, porque o nível da multidão é um nível apenas de expectação, é um nível apenas de observação. Saia do meio da multidão, suba um nível, venha servir, pare de ser servido apenas, tenha comunhão com seus irmãos, crie relacionamentos, ame o seu próximo, ame aquele que está do seu lado. É disso que nós necessitamos hoje, é disso. Uma pesquisa bem recente que foi divulgada nas redes sociais, ela dá conta que 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Não é a mídia televisiva,
não é a mídia impressa, não é a mídia radiofônica, não são programas de rádio, de televisão, não são jornais impressos, não são revistas, não são nada disso, que trazem pessoas para a igreja. A maior parte das pessoas que estão na igreja, elas foram trazidas por amigos. Você muito provavelmente veio para a igreja, trazido por um amigo. E a pessoa, ela decide ficar numa igreja, via de regra, pela acolhida que lhe é dada. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não se faz amizades. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não existe relacionamentos verdadeiros entre as pessoas. E eu quero desafiar esta igreja a ser uma igreja que ame as pessoas ao ponto de convidá-las para vir para a igreja. Você vai convidar o seu vizinho, você vai convidar o seu parente, você vai convidar o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade. Porque se você ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Você veio a esta igreja, você veio aos pés de Cristo, porque um dia alguém te falou de Jesus. E como alguém que nunca ouviu virá, se ele não ouvir falar de Jesus? E nós, onde estamos? O que estamos fazendo? Vamos ficar dentro dessa igreja, dentro dessas 4 paredes, apenas sendo servidos? Fiquem de pé, por favor. Ou nós vamos sair de dentro dessas 4 paredes e vamos em busca daqueles que estão à espera de alguém que lhes fale de Jesus. A igreja é família de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos nos posicionarmos. Essa mensagem é uma mensagem reflexiva, para a gente olhar para dentro de nós mesmos e nos situarmos e nos vermos em que nível de comunhão nós estamos com Deus e com nossos irmãos. Pense nisso, reflita isso e mude em relação a isso. Nós nunca iremos alcançar resultados diferentes se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Se queremos resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Se queremos resultados diferentes, nós temos que mudar a postura, nós temos que fazer diferente. E a proposta é: ame mais, se relacione mais, sirva mais, evangelize mais, discipule mais, tenha mais comunhão. E vocês vão ver o resultado, a grande colheita que será feita nesta igreja, de pessoas que serão levadas para o céu por seu intermédio. A Bíblia diz em Tiago 5,20: saiba que aquele que fizer se converter do erro do seu mau caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Seja o agente de Deus para salvar uma alma da morte. Seja o agente de Deus para trazer vidas para a igreja. É muito cômodo, é muito simples nós estarmos na igreja todos os domingos, ouvirmos uma palavra, participarmos e sermos ministrados com louvores tão abençoados por meio desse ministério. Mas a gente querer isso só para a gente é muito egoísmo, é inadmissível. Nós temos que mudar essa história.